Mano, Mano, tudo bom com vocês? Tudo firme, tudo jóia? Então olha só, hoje nós estamos falando sobre mais um tema, como eu falei com vocês na aula anterior. Os temas falando sobre cooperação e competição nós acabamos na última aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é violência. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Não é tão simples responder essa questão, pois o termo violência tem muitos significados. Então, só a palavra violência tem vários significados. Se você buscar no dicionário, são vários significados para a mesma palavra. Então não é tão fácil eu falar sobre violência. Porém, o que é violência para você? Então a minha primeira pergunta para você, para que você reflita, é: o que é violência para você? E a segunda, em sua opinião, a violência faz parte da natureza humana? Será que a violência faz parte da nossa natureza? Então, é as duas perguntas que eu quero que você reflita. Outra coisa, segundo o dicionário Aurélio, violência significa qualidade ou caráter de violento, do que age com força, ímpeto. Então, muitas vezes, nas aulas de educação física principalmente dentro do esporte, dentro das aulas, em alguns momentos, quando a gente acaba deixando com que o nosso pensamento de competição vá lá para cima e passe do limite que a gente já tinha falado, é aí que nós entramos nesse grande problema da violência. Porque eu acabo saindo de um caráter tranquilo, de um caráter onde eu estou muito mais alegre, muito mais feliz, brincalhão e tudo mais, e acabo entrando num caráter desse de violento. E aí eu acabo olhando acontecer alguma coisa que não me agradou, e ao invés de eu chegar para aquela pessoa e poder sentar com aquela pessoa e falar assim: pô, olha só, o que você fez hoje na aula comigo, pô, não me agradou, não gostei. E a gente saber dialogar uma com a outra, nós não temos esse negócio às vezes. A gente às vezes já acaba indo para o lado violento, indo com uma força excessiva em cima daquela pessoa, de um ímpeto diferente em cima daquela pessoa, e isso acaba prejudicando, isso acaba deixando a pessoa mais chateada ainda. Talvez um dos significados mais comuns vincule a violência à ação intencional de um sujeito ao ocasionar danos a si mesmo ou a outras pessoas. Então o que é violência? Violência nada mais é do que eu causar algum dano ou a mim mesmo ou a outra pessoa. Professor, quais são esses danos que eu posso causar? Contudo, os danos decorrentes da ação violenta podem ser causados não só por indivíduos, mas também por grupos, por classes sociais, nações. Nós vemos isso acontecer demais. Para pensar quantas coisas acontecem aí de violência de grupos de pessoas, a determinados grupos de pessoas, a determinadas classes sociais. É só você parar para pensar. Às vezes a gente fala da discriminação do pobre e do rico. O que é isso? São violências que acontecem. Existem vários tipos de violência. E até mesmo entre nações. Quais são as violências, professor, entre nações? As guerras. As guerras nada mais são do que violências entre duas nações. Qual é o intuito da guerra? Ver quem é superior à outra. Ver quem pode destruir a outra de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida. O que é isso? Competitividade, que é o que nós falamos nas últimas aulas. Se nós aprendêssemos a sermos um povo, uma nação ou o que seja, se nós aprendêssemos que nós precisávamos trabalhar unidos um ao outro, não aconteceria essas violências. Essas violências acontecem por causa da competitividade, por causa de eu querer ser melhor do que o outro, de eu querer ser maior do que o outro. A violência é produzida e reproduzida por meio das ações dos seres humanos, sendo um fenômeno marcado por heranças históricas e culturais, que interferem no modo de funcionamento de uma sociedade. Então essa é só uma definição de violência. E existem diversas formas de violência, como a violência física, a violência psicológica, a violência emocional, a violência política, a violência social, a violência econômica e cultural. E todas impactam a vida das pessoas de maneira negativa. Qualquer tipo de violência vai impactar a vida de alguma pessoa de uma forma negativa. Nós vamos falar sobre 3, tá? De todas essas, nós vamos falar sobre 3. Física, psicológica e emocional. E você vai ver como as 3 afetam a vida dessas pessoas. Então preste atenção. A primeira, a violência física. De acordo com a Lei 13.431 de 2017, a violência física pode ser entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal, ao que lhe cause sofrimento físico. Então, se eu bato numa criança, é um tipo de violência. Contra
a integridade dela, a saúde corporal dela e que vai causar ferimento físico naquela pessoa. Então, se eu estou na escola e não gostei de uma atitude de um colega meu e eu parto para cima dele para dar um soco nele, eu estou cometendo um ato de violência física. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estabelece uma tipologia de 3 grandes grupos, segundo quem comete um ato violento. Violência contra si mesmo, autoprovocada ou autoinfligida, violência interpessoal, doméstica e comunitária, e a violência coletiva, grupos políticos, organizações terroristas, milícias. Então são essas 3. Professor, mas peraí, como assim violência contra mim mesmo? É simples, às vezes a gente às vezes contra si próprio, a gente não gosta de alguma coisa que a gente faz, a gente começa a querer se socar. Isso é uma violência contra si mesmo. Você está cometendo um ato de violência contra você mesmo. E eu posso cometer ato de violência contra outra pessoa. E isso é mais perigoso ainda, isso é pior ainda. Também denominada sévicia física, maus tratos físicos ou abuso físico. São atos violentos nos quais se fez uso da força física de forma intencional, não acidental, não com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. Então, o que é a violência física? É o que acontece muito dentro das nossas aulas. Os 3 tipos de violência que eu vou falar com vocês, todos os 3 acontecem muito dentro das nossas aulas. A física, que é a partir do momento que eu não gosto de alguma coisa ou de uma entrada que algum colega deu em mim, e ao invés de eu chegar perto da pessoa para conversar, porque nós seres humanos, nós temos algo chamado raciocínio, nós temos algo chamado razão humana. Então, você pode muito bem chegar perto de uma outra pessoa e falar com ela assim, cara, não gostei daquilo dali. Pô, desculpa, cara, tu quase me machucou, cara, do jeito que tu me entrou. Se eu fizesse isso, talvez seria muito mais fácil a situação. E eu continuaria tendo um amigo, mas não. Eu acho melhor, às vezes, eu ir ao contrário. E eu chegar nele para machucá-lo. Se ele quase me machucou, agora eu vou chegar e vou machucá-lo. E aí eu estou cometendo um ato de violência. Ele cometeu um ato de violência contra mim e ao invés de eu fazer o contrário, não, eu fiz a mesma coisa. E ele pode se manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, dentre outros. Professor, é muito difícil a gente ver, né? Queimadura, perfuração, mutilação nas aulas, sim, estrangulamento, às vezes. Mas, tapas é o que mais acontece. As brincadeiras que a gente às vezes fala para não fazer nas aulas. De eu dar um tapa no meu colega. Às vezes estou falando de fazendo de brincadeira. Mas talvez naquele dia o cara não está bem. E aí eu dou um tapa nele e ele parte para cima de mim. E aí, eu perdi um colega, perdi um amigo e ainda vou entrar num grau de violência física de bobeira, coisa boba. Por isso que a gente fala para evitar essas brincadeiras. Da mesma forma, beliscões, chutes, empurrões, tudo isso vai acarretar alguma coisa. A gente não nasceu para ser empurrado, para ser beliscado. E quando isso acontece, a gente às vezes se estressa. E aí quando a gente se estressa é que o bicho pega. A violência física também ocorre no caso de ferimentos por armas de fogo, incluindo as situações de bala perdida, ou ferimentos por arma branca, que a gente sabe que são facas e essas coisas. Porém, a que mais acontece dentro da escola é que vocês estão vendo na imagem. São violências físicas. Por quê? Estou jogando lá futsal. O cara vem me dar uma entrada, eu não gostei, eu vou partir para cima do cara. E aí eu parto para cima do cara e dou um empurrão nele. Deu um empurrão nele, é aí que o bicho pega. Porque quando a pessoa te dá uma entrada dessa, ela já está irritada, ela já está com o grau dela de irritação lá no alto. A vontade dela é brigar. Quando você chega perto dela e conversa, você acaba com a história. Agora, quando tu chega perto dela e já chega empurrando, já chega arrumando, continuando arrumando o problema, pode ter certeza, vai sair para pancadaria. Então a gente precisa tomar cuidado para ter essas noções. Isso pode ser evitado nas aulas? Pode. Se eu souber conversar, se eu souber lidar com o outro. Professor, mas quem estava errado era ele. Não estou dizendo quem está certo ou quem está errado. Mas mesmo eu não estando errado, eu estando certo, eu posso chegar perto do cara e mostrar para ele. De uma forma onde eu dialogue com ele para que ele entenda o erro que ele cometeu. Não eu chegar e continuar fazendo com que ele cometa o erro e eu também entrar no mesmo erro, arrumando briga e confusão com o outro. Então esse é um dos tipos de violência, que é a violência física. O outro é a violência psicológica. De toda a forma de rejeição,
depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa para atender as necessidades psíquicas de outra. Olha isso. É toda a ação que coloca em risco ou cause dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Esse tipo de violência também pode ser chamado de violência moral. Professor, então o que é essa parada de violência psicológica? O que a gente faz demais também nas aulas. E o que a gente estava conversando nas aulas para trás falando sobre competição e cooperação. Quando eu coloco o meu índice de competição muito acima do normal dentro de jogos, eu acabo prejudicando e acabo fazendo tudo isso com a vida de uma pessoa. E aí tu imagina, uma pessoa que talvez nunca jogou um determinado esporte, nunca jogou futsal. Aí ela está lá para aprender na aula de educação física. E eu começo a cobrá-la com cobranças exageradas, eu começo a discriminá-la, eu começo a desrespeitá-la da forma que eu falo. Eu começo a fazer jeitos para rejeição. Professor, como é que eu faço um momento para rejeição? Simples, na hora de bater o time. Na hora de bater um time, nós nem percebemos às vezes, mas nós sempre fazemos o quê? Deixamos sempre os que nós achamos que não são tão bons por último. O que é isso? Rejeição. Não deixa de ser. Eu tenho que saber entender essas coisas. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós entramos nas aulas de educação física sempre querendo pensar na competição. Nunca querendo pensar em colaborar e ajudar outros. Mas sempre pensando em eu tenho que montar o meu melhor time para que eu ganhe todos os jogos da aula de educação física. Posso sair no final da aula e falar, galera, eu ganhei de todo mundo, não perdi para ninguém. Acabei trabalhando rejeição, acabei trabalhando muitas vezes discriminação com os outros das outras equipes. Acabo trabalhando desrespeito e aí daqui a pouco as pessoas não querem mais saber de fazer nada, de participar de nada e nada disso. E isso é o quê? Uma violência psicológica. Portanto, a violência moral é toda ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da pessoa. Quando eu chego para uma pessoa, a pessoa está lá jogando futsal, ela chuta uma bola errada pro gol, eu olho para a cara dela e falo, cara, tu é muito ruim, pelo amor de Deus, sai daí. Ou, desiste. Eu estou acabando com a honra da pessoa, estou acabando com a reputação da pessoa. E talvez naquele momento ela não esteja tão bem, mas talvez se eu ajudá-la e colaborar com ela, ela consiga chegar aonde ela quer. E a última é a emocional. A emocional vai bater dentro de quê? Muito dentro da psicológica. Porque a emocional vai levar para o lado da própria pessoa. É a partir do momento que aquela pessoa que você tratou com discriminação, tratou com desrespeito, tratou com aquela pessoa, ela vai sempre colocar na cabeça dela o quê? Eu não presto para nada. E é por causa dessa violência, que muitas pessoas acabam tirando a própria vida, acabam ficando chateadas com a própria vida, acabam não querendo mais fazer nada da própria vida, acabam achando que o que eu fizer tá bom. Mas por quê? Porque a gente às vezes não ajuda essas pessoas para que elas possam desenvolver. Então hoje eu só estou falando com vocês um pouquinho, só resumir para vocês um pouquinho essas 3 formas de violência que nós vamos estar falando nas aulas, na nossa aula ao vivo, lá na plataforma, e além disso, na próxima aula nós vamos estar falando sobre essas violências dentro do esporte, realmente dentro do esporte e realmente dentro e fora do campo. Como essa violência pode trabalhar dentro e fora do campo. Mas são violências. Nessa violência psicológica nós temos o bullying, que acontece demais. E o bullying é a junção disso aqui com a de baixo. Então assim, são coisas que nós ainda vamos estar falando sobre, porém, é algo que a gente precisa parar para refletir. Por isso esse tema foi trazido para vocês. Para que vocês reflitam. Vamos lá, vou fazer uma aula de educação física. Cara, será que eu preciso trabalhar com violência física, com violência psicológica, com violência emocional na vida das pessoas? Ou eu posso ajudar essas pessoas que têm alguma dificuldade a melhorarem e poderem evoluir? Essa tem que ser o nosso pensamento. Beleza, galera? Então, até a próxima. E que esse vídeo seja um vídeo bem interessante para que vocês possam pensar, entender e também conseguirem depois tirar alguma coisa para fazer os exercícios e as coisas que a gente vai colocar lá na plataforma. Valeu, abraço!